A nossa relação com os animais não humanos ela é bastante complicada, ela é muito problemática. Embora boa parte da gente tenha animais não humanos de companhia em casa e a gente os ame com bastante carinho e afeto, o fato é que nós consumimos bilhões de animais não humanos todos os anos e isso é bastante problemático. Nós ainda como humanidade estamos aprendendo, né, estamos buscando, hoje ainda com a ajuda agora da ciência, né, muito claramente, a entender que os animais são seres sencientes, né, que não são máquinas complexas para o uso do ser humano como até pouco tempo se achava. Existe uma dicotomia séria na nossa visão com relação aos membros de outras espécies. A gente separou eles em categorias: animais para experimentação, animais para consumo, animais de companhia, e isso gera um tremendo desgaste moral e uma visão muito deturpada acerca dos membros de outras espécies. Eu acredito que o ser humano aos pouquinhos tem dado mais valor e tem tido mais cuidado com os animais. A gente tem desde muito tempo animais que são domésticos, né, que a gente tem em casa, que a gente cuida deles, e tem outros que a gente simplesmente tira todo o carinho, a gente não dá carinho, a gente não dá amor, a gente não dá atenção, a gente só cria eles para depois matar, ou para fazer testes, ou para fazer várias coisas como se eles não fossem uma vida, né? O conceito de especismo ele foi elaborado pelo psicólogo inglês Richard Ryder na década de 70. Ele é uma forma de demonstrar o tratamento arbitrário que a gente tem com relação aos membros de outras espécies. Certos seres, no caso os humanos, são tratados como sendo moralmente superiores aos membros de outras espécies simplesmente pelo fato de que nós somos humanos. Existem distintas formas de interpretar o conceito de especismo. Alguns autores falam, por exemplo, de um especismo seletivo, de que certos animais não humanos são vistos como sendo de mais importância do que outros. Por exemplo, cães e gatos, nós os tratamos muito bem. Ao mesmo tempo, também há certos animais não humanos, como gorilas, chimpanzés, animais de espécies que estão sendo quase extintas, que a gente tem um tratamento qual é baseado na estética deles, que eles são muito bonitos e por causa disso, ou especiais, e por causa disso eles deveriam ser protegidos mais do que outros animais não humanos. No caso, galinhas, porcos, ratos, eles são tratados, alguns deles como pestes ou como seres para serem consumidos, o que demonstra um sério problema na nossa visão dos animais não humanos. Todos esses seres, eles são capazes de sofrer, e isso é o que une eles e os seres humanos num único grupo. Isso é cultural, né? É um hábito cultural, então a cultura, principalmente, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né, para dar um exemplo, a gente tem muito o hábito do churrasco, então a gente tem essa tradição, mas a gente não se questiona porque a gente acha que se tudo foi assim um dia, então vamos seguir fazendo, sabe? Na verdade, eu acho que todo mundo sabe, né? Tirando as crianças, enfim, que são, né, que a comida chega pronta, assim, todo mundo sabe que o pedaço de carne no prato é um pedacinho de um animal que um dia viveu, que um dia sentiu fome, sentiu frio, sentiu medo. Só que as pessoas, eu acho que elas não param para pensar. Porque muitas vezes, se a gente para pensar, a gente não consegue mais cooperar com isso, né? Então eu conheço muitas pessoas que falam, eu não posso nem pensar nisso. Mas por que tu não pensa nisso, né? É tão difícil sair da zona de conforto, quando na verdade a gente que é vegano, vegetariano ou que exclui a carne de alguns dias de alimentação da semana, por exemplo, a gente vê que é muito fácil. E muitas pessoas não mudam porque acham, por exemplo, que vai fazer mal para a saúde, vai adoecer sem comer carne, sem derivados. Mas já há comprovação de parecer aí como órgãos aí de saúde, OMS, ONU, falando que uma dieta vegetariana seria ideal para o meio ambiente, para a saúde, parecer de nutricionistas, né, de comunidades de nutricionistas. Então, a informação está chegando. Eu acho que muitas pessoas param no conforto de comer carne, de comer derivados, porque para eles é um hábito
de conforto mesmo, de não se questionar e não fazer um esforço a mais para parar. Mas eu acho que as pessoas, elas têm, às vezes, medo, ou às vezes é falta de informação, porque tem gente que acha que sem a carne a gente não vive, né? Tem gente que tem isso na cabeça, o que vai fazer? É cultural, é muito cultural, né? Ainda mais aqui no Sul. A gente acha que, porque a cultura, a gente não quer questionar a cultura, mas há várias culturas que a gente questiona, que são sobre exploração humana, então por que não questionar a exploração animal também, né? Então eu acho que é um pouco de medo das pessoas, é o receio tanto de, sei lá, de não conseguir se alimentar bem, ou do que os outros vão pensar. Tem muita gente que pensa isso, né? Mas o que a minha família vai pensar de mim? O que os outros vão pensar de mim? Eu não vou poder mais ter vida social, não vou poder mais sair com os meus amigos. Mas não, sabe? A nossa vida é normal, a gente tem amigos, a gente sai, a gente vai jantar, a gente dá jantares em casa. Só que é tudo a gente pensa muito antes de fazer, né? Então eu acho que as pessoas realmente não saem da zona de conforto, sabe? Porque é difícil, né? A gente tomar uma iniciativa de mudar a nossa vida, de trocar todos os produtos que a gente usa, de mudar toda a nossa alimentação. Isso é um passo grande, né? São vários passos, na verdade. Mas eu acho que é bastante isso, assim, de medo de sair da zona de conforto, como em muitas outras coisas da nossa vida, né? Na minha antiga cidade tem bastante indústrias, enfim, frigoríficos, né? Indústrias de animais. E eu sempre vi os caminhões passando pela estrada e eu me sentia muito mal. Primeiro dos porcos, daí eu fui parando o consumo de carnes e depois eu fui vendo que era muito tranquilo não comer mais leite, não comer mais queijo, não ovo, nada. E daí foi aos pouquinhos, assim, foi um processo bem gradual, mas foi bem tranquilo. Tanto na parte da alimentação, eu já gostava um pouco de cozinhar, né? Tanto da parte de escolher meus cosméticos, meus produtos de limpeza, de higiene, assim. O primeiro impacto, assim, para mim, não foi a questão específica em relação ao respeito aos animais. Isso veio depois. Quando eu fui assistir alguns documentários, e aí eu poderia citar Carne Fraca, Terráqueos, por exemplo. A mudança significativa mesmo foi depois do Terráqueos, do documentário que eu assisti. Assim, ele é muito bom, muito forte e realmente é um boom, assim, um choque de realidade, assim, depois que tu vê ele. Há pessoas que vão olhar e vão se emocionar na hora e depois vão conseguir fazendo. Mas eu acho que se a pessoa tem um mínimo de empatia ali, mínimo de chance de mudar, ela vai mudar ali, sabe? Ela vai assistir porque, olha, é terrível, assim, é bem forte, assim. Ali tu vê toda a maldade reunida, então se tu quer mudar, quer fazer alguma mudança certa na tua vida, tu vai querer mudar, sabe? Eu via seus impactos, sobretudo ambientais, sobre a opção de, por exemplo, colocar no meu prato, num primeiro momento, né, em relação à dieta. Eu escolher a carne e o impacto ambiental que tem na produção da carne, na criação do gado, na devastação das florestas para que virasse não só pasto, mas também a plantação de, por exemplo, agricultura para virar ração animal, a questão da degradação da água, enfim, de fazer com que várias espécies da fauna deixem de existir em função dessa devastação toda. Esse foi o primeiro, assim, a grande causa que me fez, assim, acender o sinal vermelho e dizer, olha, eu não posso, pelo menos da minha parte, minha pequena contribuição, continuar tendo práticas, escolhas que contribuam para isso, né? Basicamente, na minha primeira semana de aula na filosofia, o meu professor de lógica comentou uma questão sobre o finado Peirce, no qual era exposta certas ideias do filósofo australiano Peter Singer. Peter Singer, o meu professor comentou na época que ele acreditava que o consumo de animais não humanos é imoral. Eu nunca tinha pensado sobre esse tipo de questão. E já no início do curso eu queria saber exatamente qual linha de pesquisa eu ia trabalhar, com quais temáticas.
E alguns meses depois eu acabei encontrando uma entrevista que o Peter Singer deu para a revista Época, no qual ele colocava exatamente os pontos centrais de que animais não humanos não existem para serem consumidos, eles têm valor próprio, e me pareceu bastante convincente os argumentos dele. Naquele momento eu virei vegetariano e tal, pro horror dos meus pais. Eu comecei a caminhada pro veganismo no ano, acho que de 2007. A minha irmã mais velha havia parado de comer carne. Eu não sabia, não tinha muita ideia do que era. Comecei a conhecer em grupos veganos, em comunidades veganas no Orkut, na verdade, não eram grupos. E fui começando a entender, inicialmente ainda com um conceito bem desinformado, eu não tinha muita noção do que era o veganismo, então eu fui achando que o problema estava relacionado apenas à carne, e aí eu não cortei os derivados inicialmente, continuei consumindo leite, ovos, mel, e aí com o tempo comecei a entender do problema dos testes animais, né, que eram cruéis, desnecessários, a parte do couro também, lã, seda, né, nas roupas, comecei a abolir isso também no meu vestuário. E em seguida, após um tempo, eu parei de comer derivados também. Aí eu comecei a entender mais o veganismo, comecei a participar de mais comunidades, ser mais ativo e desde então me tornei ativista, né? Um tempo depois, eu acabei largando daí o consumo de queijo e ovos, que eu acabei descobrindo daí a partir de leituras que esse tipo de consumo consegue ser tão problemático ou até muito mais problemático do que o consumo da carne. Foi pela crueldade animal mesmo. Eu sempre gostei muito dos animais e eu via que era muito hipócrita eu comer uns e ter os outros em casa, ou eu gostar muito de animais. Sempre dizia, nossa, eu amo os animais, mas até que ponto, né? Até que ponto eu gosto mesmo pra tá fazendo algo que eles não têm voz e tá fazendo algo que fere a eles, fere o ambiente, né? Fere a todo mundo. Primeiro foi pelos animais, mas depois eu fui percebendo uma ligação muito grande com o meio ambiente também. Que eu vejo que um estilo de vida vegano, ou enfim, que a gente busca fontes mais naturais para tudo, é uma forma também de cuidar da natureza, né? Sempre gostei dos assuntos que levam ao meio ambiente, à proteção dos animais, mas eu não conhecia exatamente muito esse mundo vegano, né? O que exatamente era isso? No momento que eu me defrontei, e foi assim, meio por acaso, né? Na verdade, clientes do restaurante, né, com o qual eu trabalho, que vieram trazendo essas informações, essa temática, e aí, por outro lado, eu fui investigando, fui pesquisando algo a respeito. No momento que eu me encontrei com as informações, era um caminho sem volta, né? Não tinha como não me tornar vegano, né? Eu acredito que todas as pessoas que tenham um mínimo de sensibilidade ao se encontrar, se depararem com essas informações, vão ter a tendência de se tornarem veganas. Algumas com um pouco mais de facilidade, outras nem tanto, mas eu acho que é o mais comum, né? Eu acho que assim, hoje em dia eles estão reagindo de forma mais, digamos assim, até curiosa e estão aceitando mais e até não há mais aquela surpresa como antigamente, assim, e nem tanto assim o preconceito, porque acho que há muito tempo atrás, quando eu falava que eu era vegano, as pessoas achavam que era uma coisa de outro mundo, se ofendiam também, né? Até porque a gente não tinha muitas opções onde a gente frequentava. As próprias conversas era uma coisa muito nova, então era uma coisa mais difícil de lidar, né? Tipo, tinha um certo preconceito mesmo. As pessoas achavam que tu, sei lá, que tava maluco. E hoje em dia as pessoas já são mais curiosas, alguém já ouviu falar pelo menos, já tem mais curiosidade, já tem alguém na família que então as coisas estão mudando, assim. Já não reage com tanta surpresa como antigamente, assim. Mas eu tenho pessoas ainda que fazem brincadeirinhas de mau gosto às vezes, sabe? Mas hoje em dia eu entendo que isso é normal, né? Que cada um tem seu tempo, tem seu processo. Eu tento respeitar também, por mais que às vezes não seja fácil ouvir certas coisas, né? Hoje em dia não é tão complicado quanto foi alguns anos atrás. Os meus primeiros 2 anos de vegetarianismo e veganismo
foram bastante difíceis, porque eu não tinha tinha uma amiga vegetariana e a maioria dos meus amigos, eles não compreenderam a minha escolha para esse tipo de coisa. Eu estava envolvido diretamente em todo tipo de argumento sobre essas questões e tal, e eu estava tentando também refinar o meu conhecimento sobre esse tópico, então era muito comum entrar em todo tipo de debate, diatribe sobre essa questão. Com o tempo e com o crescimento do número de veganos e também com o avanço da minha própria pesquisa acadêmica sobre as questões, o pessoal meio que tomou como dado. Dificilmente alguém vem me questionar. No início foi um pouco complicado, mas eu acho que um dos princípios que o próprio veganismo prega, que é a não violência, eu acho que é fantástico, porque daí isso faz com que tu também te estimule a já receber aquilo que num primeiro momento uma brincadeira, às vezes um pouquinho pesada, né? Às vezes até violenta, tu já receber de uma forma tranquila, de querer mostrar para as pessoas que há um caminho mais bacana, que não precisa ser por aí. Teve gente que achou que eu ia ficar com falta de algumas coisas, né? Mas isso é normal. Mas daí eu logo entrei para a faculdade de nutrição e foi algo que me ajudou bastante a poder provar para as pessoas e a mostrar evidências, né? Estudos que dizem que realmente assim é possível e é saudável, né? Não se alimentar com nada de origem animal. Eu vejo como Santa Maria incrível, assim como uma referência, eu posso te dizer, em relação à tomada de atitudes em relação ao movimento vegano. A cidade cresceu enormemente em termos de alimentação vegana. Em 2007, haviam poucos veganos aqui na cidade, pelo que eu sabia. E não existia quase nada de produto vegano, era muito complicado encontrar qualquer coisa. Eu passei 4 anos fora do Brasil durante o meu doutorado e quando eu retornei eu tive essa satisfação de saber que existem vários restaurantes agora veganos na cidade, que a gente está se encaminhando na mesma direção de Porto Alegre, que eles também têm um número bastante considerável, mas considerando que a nossa cidade é bem pequena em comparação a Porto Alegre, é fascinante saber que o número de veganos cresceu de 3, 4 para talvez centenas e os estabelecimentos estão lá em cima e mais estão sendo abertos todos os dias. Aqui no Rio Grande do Sul, talvez Santa Maria seja a terceira ou a segunda cidade com mais opções, assim, que o veganismo está mais em evidência e crescendo. Fora Porto Alegre, que obviamente é uma capital que tem muita coisa, né? Mas aqui Porto Alegre também é grande, mas se tu pegar pelas proporções de Santa Maria, eu acho que talvez seja a segunda ou terceira cidade do Rio Grande do Sul aí que está em avanço. E se tu for comparar mesmo com outras cidades, assim, a gente está muito evoluído, assim. Tem, como eu falei, 2 estabelecimentos 100%, né? Um quase 100%, nós temos opções em quase todos os lugares que a gente vai, produtores artesanais aí fortes. Um grupo unido também, né, que é o grupo virtual nosso. Eu acho que Santa Maria está crescendo bastante nesse quesito. Já tem alguns espaços físicos que são ou vegetarianos ou veganos, ou que tem opções, né, que os donos dos cafés ou dos restaurantes, eles geralmente compram de produtores artesanais, né, que tem bastante gente que faz em casa, porque já gera uma renda e também é uma forma de ativismo, né, a gente fazer uma comida sem nada de origem animal, por exemplo. Nós temos, obviamente, que uma forma de vida universitária na cidade que colabora muito para que essas ideias, às vezes revolucionárias, inovadoras, mas que, enfim, tendem a trazer uma reflexão nova para o mundo, elas despontem a partir daqui. E eu vejo que Santa Maria, dentro do contexto do Rio Grande, ela é um expoente, né? Graças a muitas pessoas que tiveram também a coragem de levantar essa bandeira e de conscientizar outras, né? Eu vejo pela porta do meu estabelecimento hoje, todos os dias, pessoas novas buscando o vegetarianismo ou o veganismo.
assim como pessoas buscando informações. Então, vejo que, mesmo que hoje parasse, né, o crescimento dos veganos no Brasil, teria um espaço, falando de mercado, para que as empresas se adaptem ou abram novas ou se adequem por muitos anos ainda, porque essas pessoas não estão sendo atendidas, né? A demanda ela é maior que a oferta.